Eu gostaria de, nessa hora, dizer a você que nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. O pastor Caio vai fazer uma oração final, colocando diante de Deus uma intercessão pelas nações, uma intercessão pelo Brasil, pela cidade, mas também por pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração, pode mandar aí para o pastor Juba, vai anotar o seu pedido, vai repassar depois aqui, e o pastor Caio estará intercedendo por todos aqueles que necessitam. Vamos estudar a palavra do Senhor um instante? Queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Eu não lerei os versículos 9, 10 e 11, propositadamente, porque em outra oportunidade nós vamos estudar esses versículos que também são uma tônica de Tiago na carta. Uma temática de Tiago é essa relação conflitante entre ricos e pobres, entre pessoas que estão sendo oprimidas. Ele trabalha isso não apenas no capítulo 1, versos 9, 10 e 11, mas ele trabalha isso também no capítulo 5, do versículo 1 em diante. E essa ideia, ela é mais de uma vez por Tiago mencionada. Então nós vamos estudar isso em outra oportunidade. Mas eu queria dar continuidade à nossa conversa da semana passada, no domingo, quando nós falamos a respeito do valor das provações. Nós estudamos na semana passada, no domingo passado, que a carta escrita por Tiago é uma carta sobretudo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas judeus que estavam vivendo um momento de crise. Crise porque estavam dispersos, crise porque estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas, crises porque eles estão sendo oprimidos, crise porque eles estão vivendo tempos, e isso o texto da própria carta nos deixa claro, tempos de privação financeira. Então, eram várias crises, talvez crises que sejam semelhantes a essas que nós estejamos vivendo ou estejamos nos preparando para viver. Essas crises de Tiago, ou da comunidade para a qual Tiago escreve, são crises que estão próximas da nossa também. É claro que nós fazemos as devidas adaptações, mas a mensagem da palavra de Deus me parece ser a mesma para nós hoje. O que Deus quer comunicar para nós no meio dessas crises que nós enfrentamos? Então, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Semana passada nós estudamos o valor das provações. E lá nós aprendemos que nós precisamos aprender a reagir às provações com a mente daqueles que foram regenerados, porque nós temos a mente de Cristo. Nós devemos entender que as provações são transitórias, nós passamos pelas provações. Nós devemos compreender os benefícios ou os resultados que as provações
manifestam em nossa vida, gerando perseverança, integridade, maturidade na vida cristã. E nós não podemos perder o essencial, que é ter sabedoria para discernir a vontade de Deus nas provações. Então essas ideias estavam ali, ou estão ali, nos primeiros 8 versículos que nós lemos de Tiago, capítulo 1. Hoje, eu queria conversar com os irmãos sobre as recompensas. Nós falamos sobre o valor das provações, mas eu queria falar sobre a recompensa da provação e o perigo da tentação. A recompensa da provação e o perigo da tentação. Quando nós lemos esse texto, nós somos levados à compreensão de que o mesmo evento, irmãos, o mesmo evento que pode ser um instrumento de Deus para gerar provação, pode ser também uma ferramenta maligna para produzir tentação. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de tradução, porque o Novo Testamento, quando traduz a palavra provação e a palavra tentação, está traduzindo a mesma palavra. Não são palavras diferentes, são a mesma palavra. O que vai determinar isso é o contexto. O que vai determinar se aquela palavra deve ser traduzida por provação ou por tentação é o contexto da passagem. E é interessante que Tiago vai unir as duas ideias no mesmo texto. A palavra aqui para a tentação é a palavra que tem origem no termo peirasmos. É a mesma palavra, tanto para a provação do versículo 12, quanto para a tentação, ou ser tentado, do versículo 13. A palavra do verso 3 também, sabendo que a provação é a mesma palavra, com traduções diferentes por causa desse contexto. Tiago, ele possui 2 tônicas na sua carta. A primeira tônica que ele possui, ou que ele quer trazer a mensagem, é sobre a perseverança que nós precisamos ter quando sofremos. A perseverança que nós devemos ter no momento de dificuldade, de sofrimento. A segunda tônica é sobre a necessidade de colocarmos em prática tudo aquilo que sabemos a respeito da vida cristã. A vida cristã não é uma vida de conhecimento apenas, é uma vida de conhecimento que produz prática, que produz ações, que produz mudanças no comportamento, na maneira como se age, como se fala. Então, Tiago tem essas 2 tônicas ao longo da sua carta. Aquela que nós estamos hoje, nesses dias, ressaltando, é sobre a perseverança que nós devemos ter no sofrimento. Agora, o sofrimento em si, veja bem, o sofrimento, a crise que tanto aqueles viviam, aqueles irmãos, que é a comunidade para a qual Tiago está escrevendo, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, como nós, aqueles sofrimentos e os nossos sofrimentos, eles não geram automaticamente crescimento na vida de ninguém. O sofrimento, ele não é produtor de crescimento. O sofrimento é uma oportunidade para se crescer. O mesmo sofrimento pode ser, na vida de uma pessoa, uma oportunidade de crescimento e ela cresce com aquilo, mas aquele sofrimento pode ser também a queda de outra pessoa. E qual que é a diferença? São os mesmos eventos. Para alguns, esses eventos produzirá crescimento, produzirá amadurecimento, gerará integridade. Para outros, esse mesmo evento servirá de queda. Para uns,
esse evento, esse sofrimento será uma provação, porque provação é sempre para nos elevar, provação é sempre para nos aperfeiçoar, provação é algo que Deus realiza na nossa vida a fim de que nós sejamos elevados de um nível mais baixo para um nível mais alto, enquanto tentação é um perigo que pode gerar queda, que pode produzir pessoas que se tornam amarguradas diante de situações adversas, diante de crises. Então, quando eu leio esse texto e vejo que tanto provação quanto tentação são o mesmo termo, mas que existe sim uma diferença entre provação e tentação, e que provação é algo que vem de Deus para o nosso crescimento, e tentação é uma ação maligna, porque ele também é o tentador, a fim de que nós sejamos levados à amargura e à queda, eu percebo que o que nos faz crescer não é o sofrimento em si, mas a maneira como nós reagimos ao sofrimento. Queria que você observasse comigo algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o que nós precisamos entender é que esses dois termos, e isso precisa ficar claro para nós entendermos a mensagem dessa manhã, provação e tentação possuem a mesma fonte, a mesma raiz grega. A palavra é peirasmos. Algumas vezes os intérpretes confundem e igualam ambos os significados, como se fossem a mesma coisa. Mas a provação são testes para lhe promover e lhe tornar melhor, enquanto que as tentações são testes que buscam lhe derrubar. As provações têm o objetivo de lhe tornar perfeito, íntegro, maduro, em nada deficiente, como escreveu Tiago no versículo de número 3 do capítulo 1 que estudamos semana passada. A tentação e a provação não são a mesma coisa, porque se elas fossem as mesmas coisas, como que nós poderíamos explicar, por exemplo, o fato de que a Bíblia diz no versículo 13 que lemos, que ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Enquanto que em Hebreus capítulo 11, verso 17, a Bíblia diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, e aqui prova é a mesma palavra de tentação ali do versículo 13 do capítulo 1. Tiago 1,13, peirazo. Hebreus 11,17, pela fé Abraão, quando posto à prova, peirazo, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então veja, se o versículo 13 do capítulo 1 de Tiago diz que Deus não tenta ninguém, e o capítulo 11 de Hebreus, versículo 17, diz que Deus pôs à prova Abraão. Então existe uma diferença entre ser tentado e ser provado. A tentação não procede de Deus, mas a provação sim. A provação é um meio de Deus nos elevar. A tentação é uma busca para nos abater, e isso não vem de Deus. Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos edificar, Deus quer nos aperfeiçoar. Satanás quer que nós sejamos abatidos, que nós sejamos levados ao fracasso, que nós sejamos levados à derrota. Se em ambas as referências a palavra é a mesma, e se tanto na tentação quanto na provação o termo é o mesmo, os textos entrariam em conflito, mas a diferença é que Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Em Hebreus, Abraão foi posto à prova por Deus. Sendo assim, tentação e provação não podem ser a mesma coisa de forma alguma. Tiago, ele amarra
essas duas questões das provas e das tentações e nos explica claramente que uma produz recompensa, a prova produz recompensa, mas ele diz claramente que a tentação é um perigo. Agora, então observe comigo, meu irmão, você que está me ouvindo e recebendo essa palavra. O evento é o mesmo, o sofrimento é o mesmo. Alguns reagiriam àquele sofrimento de modo que aquilo lhes serviria para crescer e se aperfeiçoar na vida com Deus, no caminho com Deus, num relacionamento mais íntimo com Deus, e outros se amargurariam de tal maneira com aquele sofrimento que seriam levados à queda e à derrota. Então o sofrimento em si era o mesmo, e o sofrimento em si não é um instrumento para o crescimento. É o modo como nós reagimos a isso que vai determinar se o sofrimento será um instrumento para o crescimento ou se o sofrimento será uma ferramenta para a derrota. É a maneira como nós reagimos, é o modo como nós reagimos. Posto isto, então observe, versículo 12 diz assim: feliz, bem-aventurado, abençoado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma recompensa para aqueles que encaram o sofrimento como uma prova e não como uma tentação. Aqueles que encaram os sofrimentos como uma prova, ao serem aprovados, receberão da parte de Deus coroa da vida. Alguns tradutores e intérpretes dirão que receberão a vida como coroa. Independente da maneira como nós entendermos, o interessante é que o texto diz que haverá uma recompensa, e essa recompensa terá em si a vida. Terá em si a vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que todo atleta em tudo se domina, e ele luta para conquistar uma coroa, e essa coroa que ele luta para conquistar não é uma coroa incorruptível, é uma coroa corruptível, mas ele luta, ele se esforça para conquistar aquela coroa, ele suporta o sofrimento, ele suporta as privações, ele suporta o treinamento árduo com uma finalidade. A finalidade é receber uma coroa corruptível. E Paulo diz: e nós? Nós estamos numa carreira, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada onde nós devemos suportar várias privações ao longo dessa caminhada peregrina. As dificuldades que nós enfrentamos, os sofrimentos que nós enfrentamos, pessoas que perdem entes queridos, outros que enfrentam desemprego, outros que lutam contra uma enfermidade, outros que passam por situações as mais diversas, uma luta com um filho, um problema de relacionamento, são problemas de toda a natureza, mas a Bíblia nos diz que quando você encara essa sua jornada como uma jornada de uma carreira em que você está correndo com perseverança, você no final vai receber a coroa da vida. E Paulo chama isso lá em 1 Coríntios de a coroa de incorruptibilidade, uma coroa incorruptível. Ela estará colocada na sua cabeça para sempre e você poderá depositá-la aos pés de Jesus. E essa coroa não será uma coroa que se acabará, será incorruptível. O apóstolo Pedro fala isso também. Ele diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai nos dar uma coroa imarcessível de glória. João diz isso no Apocalipse. Ele diz lá no capítulo 3 de Apocalipse que nós devemos, irmãos, conservar aquilo que temos para não perdermos a nossa coroa. Então observe, meu querido irmão, lembre-se disso. Nós estamos passando por uma prova. Nós não podemos encará-la como uma tentação, nós precisamos encará-la como uma prova. E Deus vai fazer-nos sair dessa situação mais fortalecidos.
mais renovados, mais íntimos dele, com mais busca pela face dele. Nós não podemos, ao voltarmos a nos reunirmos aqui nesse templo, voltarmos às mesmas pessoas. Deus quer nesse tempo fazer com que nós sejamos tratados por ele. Deus está tratando você. Deus levou você para dentro da sua casa para tratar você. Deus não está promovendo em você uma derrota. Deus está promovendo em você um crescimento espiritual. Ele está amadurecendo você. Ele está gerando integridade no seu coração. Ele está promovendo em você um aperfeiçoamento cristão. Não perca a oportunidade de receber essa recompensa gloriosa que Deus está trazendo ao final de tudo isso. E quando você voltar para cá para se reunir com a igreja, você precisa voltar uma pessoa mais comprometida com o reino, uma pessoa mais íntima de Deus, uma pessoa que busque mais a face do Eterno, uma pessoa que tema mais o Senhor, uma pessoa que creia mais na sua palavra, uma pessoa que se devote mais ao seu Senhor. É isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Entretanto, o nosso grande temor, o meu grande temor, como pastor, é que nós não atentemos para o perigo da tentação. Porque tudo isso pode ser uma grande tentação para a vida de alguns. Pode se tornar na vida de alguns irmãos uma grande tentação, porque não entenderam Deus em todo esse processo. Enxergaram apenas a mão de Satanás. E o versículo 13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a primeira coisa que Tiago faz é ressaltar o caráter de Deus. Ele diz, olha, Deus não tenta ninguém. Da parte de Deus não pode vir o mal, e a tentação é um mal. Da parte de Deus não pode vir o mal. E o verso de número 17, que nós não lemos, complementa esse caráter elevado de Deus, dizendo assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nosso Deus é um Deus bom. Tudo que é perfeito vem dele. Tudo que é bom vem dele. Nada em Deus está corrompido. Tudo em Deus é puro. E quando Tiago eleva o caráter de Deus, eleva para dizer, olha, se você está encarando tudo como uma grande tentação, então não coloque isso na conta de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Ele é santo, Ele é puro, Ele é incorruptível, Ele é perfeito, e tudo o que vem dele é bom. No verso de número 14 ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então ele vai dar a gênese, a gestação da recompensa ou do perigo da tentação. Ele diz que tudo começa com a cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça é esse desejo incandescente do coração, é aquele desejo incontrolável da alma de ser saciada em alguma dos seus prazeres, dos seus anseios. Isso é que é cobiça. A cobiça é esse desejo incontrolável que domina às vezes o coração do ser humano. E a Bíblia diz que cada um é tentado pela própria cobiça. Então observe, isso não está no texto, mas eu queria fazer essa reflexão com você. Quantas vezes nós dizemos, estou sendo tentado pelo diabo? Não é errado dizer isso, porque a Bíblia diz que o diabo é o tentador. Não é uma nem duas vezes que a Bíblia diz isso. Ela apresenta o diabo como tentador.
Aliás, a Bíblia apresenta o diabo como tentador em relação ao próprio Senhor Jesus. Então ele é o tentador de fato. Só que esse tentador, ele trabalha numa cooperação. Satanás, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha numa cooperação, e essa cooperação se chama minha cobiça. Essa cooperação se chama carne. Essa cooperação se chama desejos incontroláveis da alma humana. Então, quando Satanás encontra a cobiça do coração humano, essas duas realidades unidas produzem o quê? Produzem uma explosão do inferno. Satanás é o tentador e ele trabalha contra você. Mas a sua carne também, ela não se converteu, ela precisa morrer, ela precisa ser levada para a cruz, ela precisa ser crucificada. A palavra de Deus diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque nós somos levados pela nossa cobiça. Ao quê? Verso de número 14 continua dizendo assim: quando esta, o que é a cobiça, o atrai e o seduz. Um comentarista, o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que a ideia, que ele retira essa ideia de outro comentarista, mas a ideia que é do caçador e do pescador. A ideia da cobiça como aquela que atrai, como um caçador. O caçador arma, ele coloca diante da sua presa uma armadilha. E ele coloca diante da sua presa uma armadilha com algo que aquela presa goste, para atraí-la. É assim que Satanás age ao colocar diante de nós algumas coisas que nós olhamos e dizemos: eu gosto tanto disso, para mim é incontrolável lidar com isso, eu não consigo me controlar diante disso. Nesses dias eu estou dentro de casa e eu não consigo me controlar, você talvez diga. Eu gosto muito de comer, e aí você está comendo adoidado. Não, eu gosto muito de internet, então não consigo sair da internet. Eu gosto muito de séries, então não consigo sair de séries. Meu irmão, eu sei que nesses dias, com o tempo, da maneira como está, né? Há pessoas que dormem, como eu ouvi ontem, eu já dormi 10 vezes e ainda é hoje. A pessoa dorme, parece que o dia não passa. Gente, vamos usar o nosso tempo com sabedoria e com discernimento. Leia um bom livro. Vai assistir TV, assista um bom documentário. Ouça pregações da palavra de Deus de gente boa, de gente de Deus que vai edificar a sua alma e fortalecer a sua fé. Vamos utilizar isso da maneira correta. Mas aí o que acontece? A Bíblia nos ensina que a cobiça é como um caçador que nos engana. Tudo está passando pelo processo do engano, porque isso não é real, que atrai. E depois ele diz, e seduz. Usando uma ideia do pescador, que coloca um anzol, mas reveste o anzol com uma isca. É assim que a cobiça leva-nos ao pecado. Ele nos atrai como um caçador para uma armadilha e nos seduz com uma isca que vai nos prender num anzol. A palavra do Senhor diz então que a cobiça, depois de haver concebido, então, uma vez que você fecunda a cobiça, uma vez que você tem relações com a cobiça, uma vez que você não freia esse relacionamento com a cobiça, uma vez que você se deita com a cobiça, a Bíblia diz que você vai fecundá-la e ela vai conceber. E a concepção da cobiça é o pecado. E não pensemos, irmãos, que o pecado tem um outro fim. Nós muitas vezes queremos nos enganar. E a mensagem de Tiago no versículo 16 é: não vos enganeis. Não se engane.
Não se engane, o pecado não tem outro fim. A tentação que é gerada pela cobiça, que atrai e seduz, produzindo o pecado, não tem outro fim, senão o pecado, uma vez consumado, gerar a morte. Então eu queria que você observasse que do mesmo evento, nós podemos absorver vida, resultar vida, ter como resultado vida, coroa de vida, do mesmo evento. Ou nós podemos morrer, ter morte. Essa situação que nós estamos vivendo como igreja, como nação, é o mesmo evento. O mesmo evento para todos nós. Alguns de nós vamos encarar isso como uma provação. Aliás, essa é a chamada de Deus nessa manhã para você. Encarar isso como uma provação. Não para a sua queda, para a sua derrota, mas para o seu aperfeiçoamento. Em nome de Jesus. Mas outras pessoas estão encarando isso como uma grande derrota, como uma tentação. E estão se enfurnando na sua própria cobiça, estão entrando nas suas cavernas pecaminosas, estão sendo atraídas e seduzidas por muitas vozes, estão esquecendo de dar ouvidos à voz do eterno Deus. A recompensa da provação é a coroa da vida. O perigo da tentação é a morte. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos auxilie como igreja. O meu coração está, por um lado, entristecido, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Há duas coisas que eu gosto muito. Uma aconteceu hoje, choveu. Gosto muito de chuva. E a outra coisa que eu gosto muito é de igreja cheia. Cheia de pessoas cheias. Geralmente essas duas coisas não combinam. E hoje, muito mais. Choveu e a igreja está absolutamente vazia. Mas você está me ouvindo aí. Então eu estou triste, porque nós não estamos nos reunindo enquanto igreja, coletividade. Mas eu estou muito empolgado. Porque o dia em que tudo isso passar, e quando a igreja se reunir, a minha expectativa é que um avivamento terá acontecido, e esse avivamento aconteceu dentro da sua casa, não aconteceu aqui. E aí quando você se reunir aqui conosco, vai acontecer uma explosão da glória de Deus no nosso meio, porque um avivamento aconteceu. E o mais glorioso, um avivamento aconteceu dentro da sua casa, não foi na igreja, foi dentro da sua casa. E quando nós nos reunimos aqui, alguma coisa nova Deus estará fazendo. Meu irmão, é o avivamento mais glorioso da história. Eu estou pensando nisso. Será que Deus está fazendo um avivamento fora dos olhos de todos nós, mas dentro dos lares? Nós não estamos vendo como líderes, mas dentro dos lares Deus está acendendo chamas, colocando mais fervor, gente orando mais jejum, mais leitura da palavra, mais compromisso com Ele. Meu Deus, eu estou empolgado para ver quando tudo isso acabar, Deus se movimentando gloriosamente. Vai haver fogo do céu, fogo de Deus acontecendo, irmãos. Eu creio nisso. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Pastor Caio vai dirigir nesse momento uma intercessão aqui por irmãos que pediram oração. E vamos orar também por essa crise que estamos vivendo do coronavírus. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz repouse sobre você, ou continue se revelando em você, e principalmente através de você. Que bênção ouvirmos a palavra de Deus de uma forma tão especial assim para nós, né? Que ela realmente encontre no teu coração um terreno fértil e que ela venha frutificar de maneira abundante, em nome de Jesus. Pai, é bom buscarmos tua face, é precioso termos
esse caminho aberto. É precioso, nós podemos ter livre acesso ao Teu trono, onde nós podemos nos quedar aos Teus pés, onde nós podemos erguer os nossos olhos e encontrarmos os Teus olhos. E no Teu olhar nós encontramos amor, no Teu olhar nós encontramos acolhimento, no Teu olhar nós encontramos compreensão, no Teu olhar nós encontramos a vida fluindo do Senhor mesmo, e essa vida vem penetrando ao nosso coração e vem promovendo em nós transformação. Pai, todos nós, ao redor de todo mundo, estamos em meio a essa situação. É uma situação comum, como acabamos de aprender, mas nós queremos reagir a elas, entendendo que é um momento de prova. É um momento de prova, e nós queremos nos posicionar assim. E eu quero clamar diante do Senhor, para que a nossa família da fé, começando aqui em Marília, na verdade começando aqui na nossa igreja, na nossa primeira IPI, mas também pela nossa cidade, em cada uma das comunidades que o Senhor levantou, que o Senhor tem sustentado, em cada uma destas comunidades, nós estamos encontrando uma oportunidade de crescimento, de crescermos na fé, de amadurecimento, de podermos desenvolver e aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor, entendendo que tudo vem das Tuas mãos, que há um agir seguro das Tuas mãos nesse momento, e nós podemos nos moldar a Ele e crescermos, nós podemos ser aperfeiçoados, e é isso que eu desejo, Senhor. É isso que eu desejo para mim, para minha família, é isso que eu desejo para as famílias dos meus irmãos e irmãs, para que possamos, Deus, realmente experimentar esse avivamento, um avivamento verdadeiro, genuíno, que nos leva a um relacionamento íntimo, próspero com o Senhor, onde a Tua voz seja discernida, seja compreendida, onde, Deus, a direção apontada pelo Senhor seja seguida por todos nós. Deus, no nosso estado, na nossa nação, em tantas outras nações, Pai, ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, ajuda-nos a estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor, e ajuda-nos a nos submetermos ao agir do Senhor. Pai, do Senhor e no Senhor estão todas as coisas que nós precisamos. Precisamos de poder, precisamos de unção, mas também precisamos de amor, também precisamos de submissão, também precisamos de confiança, e tudo isso encontramos no Senhor. Ajuda-nos a encontrar nisso, livra-nos de sermos tentados a vivermos de maneira apavorada, livra-nos, Senhor, de sermos seduzidos pela nossa própria cobiça, e de cedermos a um individualismo. Livra-nos, Senhor, de sermos egoístas. Ajuda-nos a ser cooperadores neste momento. Ajuda-nos a ser luz, e podermos servir também de auxílio e socorro ao próximo, de todas as maneiras, não só em oração, mas em ações práticas, em ações que resultem na expansão do Teu reino e na edificação da fé. Pai, eu estou me lembrando aqui de nações como o Timor-Leste. Pai, conversei com a missionária Sandra essa semana. Jesus, o temor é muito grande lá. Na Croácia, Jesus, em Pemba,
lá em Moçambique, Senhor, em tantos outros países que não têm uma estrutura sequer parecida ou próxima daquela que nós temos aqui. Senhor, que o teu socorro e o teu auxílio venha em direção a estes países e a tantos outros, e que a igreja do Senhor nestes lugares, seja usada como instrumento de bênção na vida de tantas pessoas carentes e necessitadas. Desperta em nós a consciência do momento que estamos vivendo, da seriedade dele, e ajuda-nos a reagir a isso, de acordo sempre com a tua palavra. Eu quero clamar diante do Senhor pelo Cláudio Zamprônio, pela família do Adriano, que recentemente experimentou a perda da mamãe. Que toda a sua família, seu papai, sejam confortados e consolados. Dona Eudóxia, Senhor, pelo Mateus, pelo Gustavo, pela Helena, que tem 2 aninhos e está com suspeita do Covid-19. Põe tua mão, Senhor, para trazer cura, pela conversão do Miguel. Protege Dona Olga, Senhor, que é idosa e tem riscos nesses momentos. Tantos outros irmãos e irmãs, os idosos da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade, Pai, eles precisam ser guardados e precisam ser protegidos, e sabemos que a melhor proteção é a proteção que vem do Senhor. Ajuda, Senhor, para que não haja sedução pela cobiça para se aproveitarem deste momento para enriquecimento ilícito. Ajuda, Senhor, a não sermos seduzidos pela cobiça do egoísmo e do individualismo. Queremos, Deus, apesar de tudo, servir as pessoas e servir o teu reino. Precisamos da tua graça para isso, Senhor, e nos submetemos a ela, para que em tudo e de todas as formas o Senhor venha a ser glorificado depois, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançar o teu coração, querido, nesta manhã. É o nosso desejo, é o desejo da equipe que está aqui trabalhando, servindo para que essa mensagem, para que a adoração, para que esse tempo de oração chegue à tua casa, que você possa realmente clamar ao Senhor. Pai, toma o teu lugar no meu coração, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar na minha mente, e que como filhos do Senhor nós possamos experimentar esta renovação que vem por meio da palavra do Senhor, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então quero convidar você, partindo para o encerramento da nossa celebração, você possa cantar aí comigo. Toma o meu coração, toma a minha alma, eu vivo só para ti. Aleluia. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar,
é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, aleluia, é o teu querer em mim. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma palavra de agradecimento aqui, né, porque nós temos 3 irmãos que não aparecem, que é o Léo, que está na cinegrafia, que está aí comandando a câmera, que é o Felipe, que está na sonoplastia, que também não aparece, e a Claudinha, que está ali nos ajudando nas projeções e tudo mais. Então que Deus abençoe vocês, os proteja, guarde a casa de vocês. Tá? Agradecer aos irmãos pastores, pastor Juba, que fica sempre ali nos comentários, ajudando o pessoal a entender o que está acontecendo, né? O pastor Caio, o pastor Guto e o pastor Tiago, que estão aqui ajudando também na liturgia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele levante o rosto sobre nós e nos dê a paz, que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua casa agora, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos, fique na paz do Senhor. Não saia, fique em casa. E toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.